Oi, gente, como estamos? Tranquilos? Então, gravando esse vídeo aqui, um vídeo diferente daqueles que a gente costumou gravar ao longo desse ano, que é um vídeo de revisão, tá? Não é muito comum fazer isso, mas a gente resolveu fazer para ajudar vocês na próxima avaliação. Próxima avaliação, a avaliação do sistema que iremos fazer de geografia no próximo dia 24 de novembro, uma terça-feira. Então, dia 24 de novembro, terça-feira, prova de geografia. A matéria é a unidade 9, região norte, e a unidade 10, região sul. A unidade 9 está no volume 3 e a unidade 10 está no volume 4. Então, as duas regiões que serão cobradas na prova de vocês, regiões norte e região sul. Norte e sul vai ter aí na prova. Então, muito tranquilo para a gente, tá? Duas regiões muito fáceis, nós estudamos elas, temos todos os vídeos, tem 5 videoaulas sobre essas regiões para vocês, que eu já mandei. Sugiro que vocês façam uma maratona de videoaulas para estudar nos próximos dias, mas aqui a gente está fazendo um vídeo apenas de revisão. Não quer dizer, vou assistir esse vídeo de revisão e pronto, estou ótimo para a prova. Não. Evidente que você tem que estudar normalmente para essa prova. E evidente que você pode acompanhar os outros vídeos também, rever eles, para estar bem afinado na hora da prova. Isso daqui é só para a gente não confundir algumas coisas, relembrar alguns temas que nós estudamos, tá? Então, repito, esse vídeo aqui é para ajudar vocês. Não quer dizer que se assistir esse vídeo, você estará apto para fazer a prova, não, tá? Então vamos lá, regiões norte e regiões sul. As duas que nós vamos fazer a revisão aqui agora. Primeira coisa, a vantagem dessa matéria de cair a norte e a sul nessa avaliação de sistema é que são duas regiões muito diferentes, muito diferentes. Tem pouquíssimas coisas em comuns entre elas. Tá? Talvez sejam as duas regiões mais distintas do Brasil. A começar pela localização. Região norte, no extremo norte do Brasil, óbvio, e a região sul no extremo sul do país. Então, como elas estão distantes geograficamente, não há nenhuma área de contato entre elas, elas vão ter muitas diferenças. Diferenças naturais, o clima, relevo, hidrografia e vegetação delas vão ser exatamente opostas ou praticamente opostas. Diferença em características da população, a economia delas é muito diferente também, os impactos socioambientais que elas sofrem são diferentes. Então, não dá para confundir as duas, viu, gente? Se cair alguma questão na prova comparando região norte e região sul, não dá para confundir, já que são duas regiões muito diferentes. Tá? Então, não confundam de maneira alguma. Então, como eu disse, existe no canal aqui da gente as videoaulas detalhadas de cada uma dessas regiões. Se você tiver dúvida, assista novamente. Aqui eu não vou entrar em detalhe em nada. Aqui a gente vai fazer uma pincelada rápida. Então, as 5 videoaulas que eu gravei antes, eu vou resumir em uma. Tá? Então, vamos lá. Iniciando falando do clima. Então, como nós vamos fazer essa revisão aqui? Nós vamos comparar as duas regiões. Vamos falar do clima agora. A gente vai falar do clima do norte e do sul ao mesmo tempo, comparando as duas regiões, para vocês verem, inclusive, como que são distintos, as características distintas, e não pode confundir de jeito nenhum, não, tá? Começando aqui pela região norte, então, no norte do país predomina o clima equatorial, na maior parte da região. Nós encontraremos também o clima tropical, principalmente no estado do Tocantins, tá? Que já está mais ali pela área central do Brasil. Um pouco em Roraima também, mas o clima equatorial que prevalece na região norte. Já no sul do Brasil vai predominar o clima subtropical. Tá? Praticamente toda a região teremos o clima subtropical, exceto ali no norte do Paraná, onde encontraremos o clima tropical de altitude. Então veja que são dois tipos climáticos exatamente opostos. O clima equatorial da região norte, que é aquele clima muito quente e úmido na maior parte do ano, e o clima subtropical na região sul, que é aquele clima que tem verões com temperatura alta, porém o inverno vai ser extremamente frio, principalmente nas áreas mais serranas. Quando a gente compara esse mapa aqui, a gente consegue ver bem a característica de temperatura dos dois tipos de clima. Enquanto no norte do país nós vamos ter uma temperatura alta durante praticamente o ano todo, no sul do país as temperaturas vão ser bem mais baixas. Então o mapa mostra isso pra gente. Onde está mais vermelho, significa temperatura mais alta. Onde está mais clarinho, temperatura mais baixa.
Note que o clima equatorial do norte é muito quente, enquanto o clima subtropical do sul vai ser com temperaturas bem mais amenas. Também podemos comparar, para entender as características climáticas das duas regiões, os climogramas. Olhando ali o climograma da região norte do país com o clima equatorial, a gente vê a característica. Ao longo do ano, nós vamos ter temperatura alta, então a linha vai ficar sempre constante, com uma temperatura entre 25 e 27 graus em média ao longo do ano, e o nível de umidade vai ser alta também na maior parte do ano. Então, um clima quente e úmido, clima equatorial. Enquanto no sul, com o clima subtropical, a gente vê que a temperatura vai ser quente no verão. Pode olhar ali que nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a linha de temperatura está alta, mas ela cai bastante no inverno. A partir de maio, junho, julho, agosto, a gente vê que a temperatura é muito baixa. O nível de umidade se mantém quase constante ao longo do ano. Há uma variação, porém o clima subtropical ele vai ter uma certa umidade ao longo do ano todo. Claro que menos umidade do que o clima equatorial. Então são características de climograma. Se cai uma questão na prova para vocês de comparação de climogramas, não dá para confundir não, tá? Falando um pouco da vegetação das duas regiões agora, como eu disse, a gente está fazendo um resumo de tudo, tá? Por isso que a gente está indo rapidinho aqui. Falando sobre a vegetação, então, no norte do país vai predominar a vegetação amazônica, a floresta amazônica. A gente observa bem no mapa aí que ela cobre boa parte daquela região. E nós estudamos bastante sobre a floresta amazônica durante nossos estudos. No entanto, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: a região norte não tem apenas floresta amazônica, não. Ela tem outros tipos de vegetações também. A gente pode destacar, por exemplo, a vegetação litorânea, que ela vai ocorrer ali nos estados do Amapá e do Pará também. Na região também vamos encontrar a vegetação de campos, que é aquela vegetação que ocorre principalmente no sul do Brasil, mas ela vai aparecer um pouco no norte do país também, não se pode esquecer dela. E principalmente a vegetação do cerrado. Se a gente observar bem ali no mapa, um pouco do estado de Rondônia e principalmente em quase toda a área do Tocantins, vai prevalecer a vegetação do cerrado. Então esses outros tipos de vegetações, campo, vegetação litorânea e o cerrado, compõem a região norte também. Porém, em geral, predomina na região norte a floresta amazônica. Já na região sul, nós vamos ter dois tipos de vegetações que vai predominar mais. Nós temos a mata de araucária, que originalmente cobria boa parte dos 3 estados da região, e temos também os campos, ou pampas, que originalmente cobria boa parte do Rio Grande do Sul. Há também a floresta tropical no litoral da região, mas a gente sabe que a floresta tropical, ou Mata Atlântica, já foi muito desmatada. Então, atualmente, o que vai predominar para a gente vai ser a mata de araucária e os campos. A gente pode observar ali na imagem uma fotografia de uma mata de araucária. Então, são as duas vegetações que nós destacamos em cada uma dessas regiões. No norte, predomina a floresta amazônica, no sul, a mata de araucária e, claro, os pampas também. Como a gente pode ver aqui na imagem, uma fotografia dos pampas ou campos gaúchos. Lembrando que da floresta amazônica nós temos algumas subdivisões que são importantes, não esqueçam delas, já vi prova de avaliação de sistema cobrando isso. Da floresta amazônica ela não é de uma maneira só. Nós temos a mata de terra firme, que é aquela parte de vegetação que vai cobrir a maior parte da floresta amazônica, que tem árvores de grande porte e que não sofre alagamento. Então a maior parte da floresta amazônica é mata de terra firme. Temos também a mata de várzea, que é aquela que vai, em determinada época do ano, ficar alagada, em outras épocas do ano, ficar fora da água. E temos também a mata de igapó, que é aquele tipo de vegetação que vai ficar dentro da água o ano todo. Então a floresta amazônica tem essas subdivisões, não confundam, pode ser cobrado isso na prova também. E lembrando também dos rios voadores, uma característica da região norte do país muito importante. A floresta amazônica gera muita evapotranspiração de toda a umidade que existe lá. Essa evapotranspiração vai se transformar em o que nós chamamos dos rios voadores, que irão em direção à Cordilheira dos Andes e voltam para o Brasil, trazendo chuva para boa parte das regiões brasileiras. Então, os rios voadores é uma característica da região norte também. Sobre o relevo das duas regiões, vamos falar um pouquinho sobre ele agora, então. No região norte do país vai predominar o relevo de planície,
Boa parte da região teremos planícies e depressões também. Porém, como nós dissemos quando nós estudamos, o relevo da região norte, o relevo de depressão, ele se parece muito com o relevo de planície, porque ele é muito plano. Tá? Ele é muito plano e formado pelo acúmulo de sedimentos também. Então a gente pode resumir que o relevo da região norte ele é em sua maior parte plano. Tá? Existem elevações também que é até um paradoxo. A região norte ela é a mais com relevo mais plano do Brasil, vamos assim dizendo, porém os maiores picos do Brasil se localizam lá, como o Pico da Neblina. Então, o Pico da Neblina se localiza exatamente na região do norte, é o ponto mais alto do Brasil. Mas, em geral, na maior parte da região, vai predominar na região, relevos planos, de planície e de depressões, que vai ser muito importante na hora que a gente for estudar a hidrografia dessa região. Já na região sul, nós vamos ter muito relevo de planalto. Então, como eu disse, são duas regiões muito diferentes entre elas. Enquanto no sul do país nós temos o relevo de planalto, com serras inclusive, no norte, como nós vimos, nós temos o relevo mais plano, com planície e depressões. No sul do país existe também o relevo de depressão, e nesse relevo de depressão nós iremos encontrar o cinturão carbonífero do sul do país. Se a gente compara ali nos dois mapas, a gente vê que essa parte escura do segundo mapa coincide com a parte laranja do primeiro, que é a área de depressão. Nessa área aí nós vamos encontrar as maiores reservas de carvão mineral que nós temos aqui no Brasil. Como a gente pode observar nessa imagem aí, nós estudamos que o sul do Brasil explora muito carvão mineral em seu relevo. Então essas são as características, um resumo das características do relevo das duas regiões que nós estamos estudando, norte e sul. Falando agora da hidrografia de cada uma dessas regiões, também vai ser extremamente diferente entre elas. A gente começa aqui pela distribuição de água pelo Brasil, nós vimos muito esse mapa ao longo das nossas aulas. Há uma diferença gritante na distribuição de água. O norte do país, que é a maior região em área, nós temos cerca de 68,5% de toda a água doce disponível para o consumo do Brasil. Já o sul, que é a menor região em área, nós vamos ter cerca de 6,5% da distribuição de água. Então nós temos essa grande diferença na distribuição de recursos hídricos pelas duas regiões que nós estamos estudando. O norte, muitos recursos hídricos, e no sul, pouco, comparando com todo o Brasil. Continuando a falar da hidrografia, na região norte vai predominar a bacia amazônica, que é aquela que tem o rio principal, como o rio Amazonas, que são rios de planície. Lembra-se disso, como o relevo é de planície, os rios da região vão ser de planície também, que são bons rios para navegação. E é a maior região hidrográfica do mundo, não só do Brasil, mas de todo o planeta. E uma outra característica, que é boa parte das águas que formam a região hidrográfica da Amazônia são formadas pelo degelo da neve que vem da Cordilheira dos Andes. A região hidrográfica do Amazonas ela se destaca na região norte, porém não é a única. Embora a gente fale pouco dela, mas temos que lembrar também da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que também está na região norte. No entanto, ela não está apenas no norte do Brasil, não. Essa região hidrográfica vai pegar áreas de outras regiões também, área do Maranhão, áreas de Goiás, outros estados brasileiros. Essa região hidrográfica Tocantins-Araguaia se localiza na região central do Brasil também, a parte mais ao norte vai ser onde está na região norte, e é formada pelo encontro dos rios Tocantins com o rio Araguaia. No rio Tocantins existe a hidrelétrica de Tucuruí, que é uma das mais importantes do Brasil. E muito importante na região também, a gente sempre lembra da região hidrográfica de Tocantins-Araguaia, que é onde se localiza a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. Então, são características da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que também está presente na região norte do Brasil. Já no sul do país, nós vamos ter mais regiões hidrográficas, menores, evidente, do que a região amazônica. Nós vamos encontrar principalmente a região hidrográfica do Paraná, do Uruguai e do Atlântico Sul. Então, são as regiões hidrográficas mais importantes do sul do país. No sul do país, essas regiões hidrográficas, ou melhor, esses rios vão ser predominante de planaltos. Como vai ser um relevo de planalto no sul do país, os rios vão ser de planalto também. E nós comentamos que, como os rios são de planalto, eles vão ter quedas. Dentre as quedas, claro, a mais conhecida são as cataratas do Iguaçu, que nós comentamos que são muito usados para o turismo. Muitas pessoas do Brasil e do mundo se dirigem até Foz do Iguaçu exatamente para assistir esse espetáculo das águas
das Cataratas do Iguaçu. Então ela é formada pelo relevo de planalto da região, formam-se rios de planalto. Como no sul nós temos muitos rios de planalto, significa que o potencial hidrelétrico é muito forte. No sul do país nós encontramos inclusive a hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do Brasil. Então nos rios de planalto do sul do país vão ser bons para a geração de energia elétrica, energia hidrelétrica. Enquanto no norte, como nós vimos, os rios de planície vão ser bons para a navegação. Então, características da hidrografia, como pode ver, são extremamente distintas entre elas. Lembrando também dos aquíferos, os dois maiores aquíferos do Brasil estão nessas duas regiões que nós estamos estudando. No norte do país, nós temos o sistema aquífero Grande Amazônia, o SAGA, que foi descoberto não tem muito tempo, tem alguns poucos anos atrás, e pode ser considerado hoje o maior aquífero que nós temos do Brasil e talvez o maior do planeta. Nós temos o SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia, na região norte, enquanto no sul nós vamos ter o aquífero Guarani, que, claro, não fica só no sul do Brasil, ele se estende para outras regiões e outros países também, mas boa parte da região sul está no aquífero Guarani, que inclusive já é muito utilizado. Enquanto o SAGA, na região norte, ele ainda é muito pouco utilizado, no sul do país, principalmente em outras regiões, como o sudeste, claro, o sistema aquífero Guarani já é muito utilizado para obtenção de recursos hídricos. Falando agora sobre as características da população das duas regiões que nós estamos estudando, a norte e a sul. Começando pela região norte, nós vimos que a população da região norte se formou no início, a origem da população são os grupos indígenas que habitavam aquela região, como em todo o Brasil, claro. Porém, no norte do Brasil, sempre houve uma maior quantidade desses grupos, desde o passado até os dias de hoje. Então, a região tem essa origem na população indígena, que foi a primeira população da região. Depois vieram os bandeirantes, em busca das drogas do sertão, na época da colonização. O primeiro produto a ser explorado lá na região foram as drogas do sertão, que levou uma grande quantidade de pessoas para aquela região, dando início ao processo de miscigenação. Já no final do século XIX, início do século XX, começou a exploração da borracha, do látex, naquela região, o que levou muitas pessoas para lá também. E já nos anos 50, anos 60, grandes projetos de construção de estrada, projetos agropecuários e projetos de mineração acabou levando muitas pessoas de outras regiões do Brasil para o norte também. Então, assim se formou a população da região norte. Inicialmente com os indígenas que habitavam lá, depois os bandeirantes em busca das drogas do sertão, depois durante o ciclo da borracha, que levou grande número de pessoas para lá, e depois nos anos 50, 60, os projetos de mineração, de agropecuária, de construção de estradas, que levou um grande número de pessoas para aquela região também. Nós sempre lembramos da população indígena da região norte. Dos cerca de 897 mil índios que ainda vivem no Brasil, cerca de 342 mil estão na região norte. E isso acontece porque é a região que nós temos o maior número de terras indígenas. A gente pode observar aí no mapa, cada manchinha verde dessa são terras indígenas. Embora as terras espalhadas em todo o Brasil, inclusive no sul, vai ser na região norte que a maior parte dessas terras estarão concentradas. Também lembramos do norte do país da população ribeirinha, que é aquela população que vive nas margens do rio e que sobrevive principalmente da pesca. População ribeirinha que vive nessas casas chamadas palafitas, que são construídas mais alta, exatamente para que na época de cheia dos rios a água não invada suas casas. Já a região sul, ela teve uma formação um pouco diferente. No início da colonização do Brasil, os portugueses não se preocuparam muito com o sul do país, por causa do clima, era um clima frio, não era bom para plantar cana-de-açúcar, que era o principal produto cultivado na colônia, e também porque não se encontrou uma grande quantidade de ouro na região, como foi encontrado principalmente no sudeste. Então, no início, os portugueses não se importaram tanto com a região sul. No entanto, eles tinham que colonizar a região, porque senão outros países poderiam aproveitar da falta de portugueses da região e acabar colonizando primeiro. Para colonizar a região, a solução encontrada foi atrair os imigrantes. Então a região sul foi colonizada principalmente por imigrantes que vieram de vários países da Europa, da Ásia, como o Japão também, formando a população da região sul.
Então tem essa característica diferente, a região sul, formada principalmente por imigrantes que chegaram ao longo do tempo. Esses imigrantes que vieram para trabalhar principalmente na lavoura. É muito comum, faz parte da cultura da região sul, essas construções no estilo europeu. Como os imigrantes europeus chegavam no Brasil, eles acabavam construindo suas casas, suas construções, da mesma maneira que eles construíam na Europa. E essas construções existem até hoje em boa parte da região. Então ela mostra como formou a população, ou boa parte da população, da região sul, através de imigrantes que vieram principalmente da Europa. Uma característica importante da população do sul é em relação ao IDH-M, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Nós falamos sobre isso, que quando a gente olha o IDH dentro dos estados brasileiros, a gente vê que os 3 estados da região sul se destacam em relação ao IDH e também se destacam na expectativa de vida. Santa Catarina é o estado brasileiro com a maior expectativa de vida. Rio Grande do Sul também tem uma alta expectativa de vida, assim como o Paraná. Então o IDH-M dos 3 estados da região sul é alto. Se o IDH-M é alto, significa que alguns aspectos, como a renda, a saúde e a educação dos estados dessa região, têm boa qualidade. Podem, inclusive, estar acima da média nacional. Então a gente lembra da questão do IDH-M do sul do Brasil também. Falando um pouco sobre densidade demográfica, então, das duas regiões. Observando primeiramente ali a região norte, onde está colorido de marrom mais escuro, significa muitos habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, alta densidade demográfica. Onde está colorido de marrom claro, significa baixa densidade demográfica. No norte do Brasil, a gente observa bem ali que em boa parte da região a densidade demográfica é baixa. E isso ocorre principalmente pela presença da floresta amazônica. Existem pontos com alta densidade demográfica próximo principalmente das capitais, como Manaus e Belém. Já o sul do Brasil é o contrário. A gente vê que tem uma alta densidade demográfica em boa parte das regiões, principalmente também próximo às grandes cidades, como Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. No sul do Rio Grande do Sul, a densidade demográfica vai ser menor porque está naquela área de campos, ou pampas gaúchos que nós estudamos. Então, densidade demográfica das duas regiões, bem diferente entre elas. O sul do país com uma alta densidade demográfica, enquanto o norte com baixa densidade demográfica. Importante para a gente, a economia das duas regiões. Nós temos ali a lista de PIB do Brasil, nós estudamos essa tabela com o PIB, que atualmente do Brasil é na ordem de 7,3 trilhões de reais. Lembrando sempre que o PIB é a soma de todos os bens e riquezas que o país produz ao longo de um ano, por isso que é chamado de Produto Interno Bruto. Então, desses 7,3 trilhões de reais, o norte do país produziu cerca de 5% desse PIB. Então, a região norte vai ter um PIB de 367 bilhões de reais. A gente pode ver que é a região com menor participação no PIB está em quinto colocado das 5 regiões, enquanto o sul do país vai ser a segunda maior região em PIB, com cerca de 1,1 trilhão de reais, ou seja, 15% do PIB brasileiro, dá cerca de 3 vezes mais o PIB da região norte. Então notem bem que nesse caso aqui o tamanho não vai influenciar. O norte do Brasil é a maior região em área, porém a menor em PIB. O sul do país é a menor região em área e a segunda maior em PIB. Tá? Então uma coisa acaba não influenciando na outra não. Falando então sobre as características da economia das duas regiões, falaremos primeiro sobre a agropecuária. Aqui no slide, a agropecuária da região norte, mostrando para a gente a produção de soja naquela região. A gente pode ver ali, mostrando na tabelinha, a área colhida e a produção. Note que aumentou bastante. Desde 95 até 2017, tanto a área colhida em hectares quanto a produção em toneladas de soja na região norte vem aumentando muito. Então, o principal produto produzido naquela região atualmente é a soja. Claro que isso vai gerar um problema enorme que nós vamos rever daqui a pouquinho, que é a questão do desmatamento da floresta amazônica, que nós estudamos com detalhes na videoaula 3 da região norte. Lembrando também que nos últimos anos vem aumentando muito a criação de gado bovino
na região norte também, não se esqueçam disso, tá? Já na região sul, a gente tem ali a tabelinha tanto da agricultura quanto da pecuária. Na agricultura, nós vamos ter principalmente no sul do país o trigo, o arroz, o feijão. Atualmente, muita soja vem sendo plantada naquela região também, mas se destaca o trigo e o arroz naquela região, maior região que produz esses tipos de produtos, muito utilizado em todo o país. Já em relação à pecuária, cerca de 13% de todos os bovinos do país se encontram nessa região, porém vai se destacar no sul, principalmente os suínos. Metade de toda a produção suína do Brasil encontra-se na região sul. Aves também se destaca bastante, quase metade da produção de aves do Brasil está lá na região sul. Então são os produtos que mais se destacam na agropecuária do sul do país. Já em relação às indústrias, mais uma vez, nós temos uma diferença muito grande. A gente pode observar ali que enquanto a região norte existe cerca de 3,6% das indústrias do Brasil, então vai ser a região brasileira menos industrializada, a sul vai ter cerca de 22% das indústrias, a segunda região brasileira mais industrializada. Então há uma grande diferença entre elas. A gente pode observar bem essa diferença olhando ali no mapa. O norte do país, que como nós dissemos é a região com menor participação no PIB, vai ser a região com menor participação nas indústrias. Enquanto o sul do país, que é a segunda região em PIB, vai ser a segunda maior região em participação de indústrias. Ou seja, uma coisa acompanha a outra. Se uma região tem muitas indústrias, vai gerar lucro para essa região e o PIB vai ser mais alto. Já a região que tiver menos indústrias vai ter menor participação no PIB também. No norte do país, nós vamos ter principalmente, em relação às indústrias, a Zona Franca de Manaus, que é aquela região que foi criada na década de 70 para atrair empresas para se instalarem lá. E o que foi feito para que essas indústrias fossem atraídas é a isenção fiscal. Boa parte dessas indústrias tem incentivos fiscais até o ano de 2073. Era até o ano de 2014, porém foi renovado até o ano de 2073. Então, várias indústrias, como a Samsung, por exemplo, elas se instalam na região norte, na Zona Franca de Manaus, principalmente, para conseguir esses incentivos fiscais. Então, vai ser a parte daquela região que vamos ter mais indústrias. Muita atenção, viu? Eu lembro que no ano passado, na avaliação de sistema dessa matéria, foi cobrada uma questão sobre Zona Franca de Manaus. Então pode cair na prova, tá? No livro de vocês está bem detalhada a explicação sobre essa Zona Franca de Manaus. Já no sul do país, nós vamos ter vários tipos de indústrias diferentes. Nós vamos ter indústrias automobilísticas, indústrias de carrocerias de ônibus e vamos ter muitas indústrias alimentícias também. Como nós vimos, vai ser a região que mais produz carne de porco e de aves. Então é muito comum que tenha indústrias alimentícias naquela região. A gente sempre coloca como detalhe também que é a região mais próxima do Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Então a região sul produz muito desses produtos para serem vendidos para os países que fazem parte do Mercosul, Paraguai, Argentina e Uruguai. No norte do país, nós temos que lembrar também do extrativismo vegetal. Tá? O extrativismo vegetal é muito importante para aquela região, principalmente o extrativismo do látex, da castanha do Pará, do açaí, do buriti e até mesmo da madeira bruta. Então, todos esses produtos, a maior parte deles, vem lá da região norte com o extrativismo vegetal. Nós temos também naquela região o extrativismo mineral. Tá? No extrativismo mineral da região norte, nós vamos ter muita produção de manganês e de bauxita. Também de estanhos, são os principais produtos extraídos naquela região. Extrativismo mineral, muito importante para lá. No sul do país, o extrativismo mineral vai se destacar, como nós dissemos agora há pouco, a exploração do carvão mineral, naquela área do cinturão carbonífero do sul do país. Embora o carvão mineral do Brasil não seja de alta qualidade, ele é muito utilizado na produção de energia elétrica. Tá? Então, embora nós tenhamos esse carvão no Brasil, o Brasil acaba tendo que comprar carvão de outros países também, porque o daqui não tem uma qualidade tão boa quanto o carvão de outros lugares. Relembrando um pouco as questões socioambientais, principalmente da região norte, nós falamos muito do desmatamento da Amazônia.
Nós estudamos muito esse mapa do projeto Terra Brasilis, que é um projeto do INPE, órgão do governo federal, que mostra a área que já foi desmatada da Amazônia Legal, ou seja, a Amazônia que pega não só a região norte, mas também o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Lembrando sempre que a Amazônia Legal é aquela parte da floresta amazônica que está em todo o Brasil, não só na região norte. Então a gente vê aí no mapa que nós temos uma área considerável da Amazônia que já foi desmatada, principalmente no norte do Mato Grosso e em parte do Pará também, no leste do Pará, que são as áreas que vão se desenvolver principalmente a agropecuária. Aquela agropecuária da região norte, principalmente de soja e atualmente de gado bovino, que se desenvolve no momento exatamente em áreas de floresta amazônica. Na imagem aqui a gente pode ver uma dessas áreas que já foi desmatada. Mais uma área da floresta amazônica onde já houve um grande processo de desmatamento. O desmatamento da floresta amazônica não é algo novo. Nos anos 70 esse desmatamento já ocorria, porém de maneira tímida, ou seja, não geravam grandes problemas, era um desmatamento muito baixo ainda. Vai ser a partir dos anos 90 que esse desmatamento vai ter um processo muito maior e vai aumentar consideravelmente. As causas do desmatamento, ou seja, para que ocorre o desmatamento? Para que desmatam a floresta amazônica? Vai ser principalmente para a expansão do agronegócio. Quanto mais se expande no Brasil o cultivo de soja, lembrando que o Brasil é o maior produtor de soja do planeta, e quanto mais se expande a criação de gado bovino, que o Brasil também é o maior criador de gado bovino do planeta, mais se desmata a floresta amazônica. Porque esses dois produtos atualmente estão sendo cultivados exatamente em áreas originalmente de floresta amazônica. Então essa é a principal causa do desmatamento daquela floresta, a expansão do agronegócio. Como a gente disse aí, muito desmatamento para o cultivo da soja, tá? E também para a criação do gado bovino. Também há muito desmatamento para a extração ilegal de madeira. A extração ilegal de madeira é uma atividade muito frequente naquela região. É muito comum haver na região também as queimadas. As queimadas que é uma maneira mais fácil de quê? De limpar o terreno. Geralmente, primeiro se desmata, principalmente com um processo chamado correntão, que eu expliquei na videoaula 3 da região norte, e depois se faz a queimada, que se limpa o terreno muito mais facilmente, o que gera inúmeros problemas para a região com o processo de queimadas, que nós estudamos bastante quando falávamos sobre isso. O gráfico mostra para a gente aí a taxa de desmatamento da Amazônia Legal desde 1988, quando começou a fazer essa medição. A gente nota aí que nos anos 90, principalmente no final daquela década, entre 99 e 2000, o desmatamento foi muito alto. A partir do ano de 2004, que teve uma grande taxa de desmatamento, o desmatamento vai começar a diminuir. Notem ali que 2005 foi muito baixo, 2006 abaixou bastante também, 2007, 2008 oscilou um pouquinho, 2009 foi diminuindo até chegar ao ano de 2012, que foi o ano com menor taxa de desmatamento na Amazônia. E isso vai coincidir com a criação do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, que foi um plano criado em 2004. A partir de 2014, a gente nota que a taxa de desmatamento voltou a subir. Tá? E é a tendência que ela está atualmente. No ano passado, 2019, essa taxa também estava subindo, como vem ocorrendo nos últimos anos, nos anos anteriores. Então, muito importante esse gráfico aí para a gente, que mostra como está o desmatamento da Amazônia desde a década de 90 até atualmente. E a gente tem que lembrar sempre, a gente sempre fala da preservação da floresta amazônica, e a gente tem que lembrar que preservar a floresta não significa necessariamente mantê-la inexplorada. Existem maneiras de explorar a Amazônia de maneira sustentável, como a criação de unidades de conservação. Atenção nessa matéria aqui também, atenção nesse item, porque eu também já vi a V3 cobrando isso. Diferença de unidade de conservação de proteção integral e de uso sustentável. A unidade de conservação de proteção integral são aquelas áreas destinadas para pesquisas científicas. São áreas que não podem ter nenhum tipo de exploração econômica. Pode ser feito turismo, em algumas áreas o turismo acaba sendo permitido. Então essas são as unidades de conservação de proteção integral. A gente pega como exemplo o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. E nós temos também as áreas de proteção de conservação e proteção sustentável, que são aquelas áreas destinadas à preservação
podendo ter exploração sustentável pelas populações tradicionais que vivem na região, como os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas. Eles podem fazer exploração sustentável dessas áreas. Exploração sustentável, onde se pode explorar produtos como cacau, açaí, a castanha. E a gente pega como exemplo a reserva extrativista Chico Mendes. Reserva extrativista Chico Mendes, que se localiza no estado do Acre e leva esse nome em homenagem ao Chico Mendes, que a gente estudou sobre ele também, que foi um ativista, um ambientalista daquele estado, do estado do Acre, que lutou muito pela preservação da floresta amazônica na década de 80. Tá, então a gente tem essas duas diferenças aí de áreas de preservação da floresta amazônica. Muita atenção nelas. No livro didático de vocês está explicando detalhadamente cada uma delas. Meus caros, fizemos aqui então a revisão das regiões Norte e Sul. Como eu disse, era uma revisão apenas para a gente lembrar os termos que nós estudamos. Não significa que você assistiu esse vídeo, você está 10 para fazer a prova, não. Não, você tem que estudar normalmente, ler a matéria novamente, rever as videoaulas, refazer os exercícios, como vocês sempre fazem. Para quê? Para ir bem nessa prova. Muito cuidado, como eu sempre digo, com a avaliação de sistema, que pode ter muitas coisinhas lá para confundir vocês. Tá? Então tenham muita atenção nas questões, viu? Então, ficamos aí com essa videoaula apenas de revisão para ajudar vocês e desejo que vocês vão muito bem nessa avaliação que vai acontecer, relembrando, no dia 24 de novembro, terça-feira. Tá? Então, depois a gente conversa sobre o resultado. Então, valeu!